Bom, para a gente encerrar aqui o nosso evento, né, nós entendemos que temos grandes tecnologias hoje e que nós da SK sempre fomos vanguardas em tecnologia. E, junto a isso, obviamente, nós temos parceiros, né, que nos ajudam a entregar essas tecnologias para o mercado e atender essas demandas dos nossos clientes, que, eventualmente, são vocês. Ponto importante aqui, que eu gostaria que o Cláudio Halp, presidente da HP do Brasil, se juntasse a nós no palco aqui e explicar qual é a visão da HP e como uma empresa que todos vocês conhecem se reinventou durante anos aqui e mostrar para nós aqui o futuro da manufatura de um ponto de vista da HP. Por favor, Cláudio, uma salva de palmas. Esse passe. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia para quem está nos assistindo. É um prazer muito grande, né, poder falar com vocês aqui sobre a reinvenção da HP, né, e o que a gente está fazendo aqui no meio de um evento de manufatura. Ok? Obrigado, SK, pelo convite. Certo? Eu diria que depois da palestra do Luiz, do Daniel e do Rodolfo e o painel, fica muito mais fácil a minha apresentação, porque, né, o foundation da manufatura aditiva já está dado, e todos vocês, eu tenho certeza que conhecem bem. Bom, um pouquinho sobre a HP, né, para dizer o que a gente está fazendo aqui hoje. A HP nasceu há 80 anos atrás numa garagem em Palo Alto, na Califórnia. Né, os fundadores foram Bill Hewlett e David Packard, e eles dois, há 80 anos atrás, com $500 na carteira e um punhado de boas ideias, fundaram a HP, que deu origem, né, ao Vale do Silício. A HP foi a primeira empresa de tecnologia do Vale do Silício. Okay? A HP é uma empresa que opera em 170 países, né, número 58 na Fortune 100. Temos 250 mil parceiros de negócio. A HP tradicionalmente trabalha muito com parceiros de negócio. SK é um grande exemplo em manufatura aditiva, em 3D Printing. Né? 87% da nossa receita vem de negócios feitos através de parceiros de negócio. Okay? 55 mil empregados. E aqui a gente tem um pouco da visão, missão e do brand da HP, né, que basicamente é criar tecnologia que impacta na vida das pessoas, que impacta na vida da sociedade. Né? A nossa missão é fazer produtos, né, que tragam experiências fantásticas para consumidores, para empresas, né, e toda a nossa sociedade. Né? E o nosso Keep Reinventing, esse é o que a HP tem feito desde que foi fundada. Né? A gente sempre se reinventando, e esse é um passo importante que a gente dá, né, quando a gente entra em manufatura com 3D Printing. A gente tem, basicamente, um pé muito cravado no presente, né, com muita eficiência e muita inovação nos produtos que a gente tem hoje para vender, que são os nossos tradicionais, que é o nosso core business, que são os computadores, os PCs, notebooks, workstations, que muitos de vocês aqui são clientes, as impressoras, desde a impressora de jato de tinta que você tem na tua casa, né, lasers, as impressoras gráficas, e agora, né, um pé no futuro, né, que a gente enxerga o mercado de manufatura com altíssimo potencial. O mercado tradicional de impressão e PCs é um mercado relativamente maduro, com pouco crescimento, e a empresa precisa crescer. Como é que a gente viu oportunidade de crescimento? Em manufatura aditiva. A manufatura tradicional, né, em injeção, é um mercado anual de 12 trilhões de dólares. E o mercado que a gente enxerga como potencial, né, de transformar, né, ou de digitalizar esse mercado através, né, de digitalização de processos e 3D Printing, é esse mercado que a gente busca ser um participante, ser um protagonista. E esse é o papel da HP na quarta revolução industrial. Antes de falar em impressão 3D, e foi bom que esse painel que discutiu bastante, é muito mais importante do que falar, a impressora 3D sozinha não faz nada, ela faz parte de um processo, né, e faz parte, né, de uma... A empresa precisa ter uma digitalização de processos, e a impressora 3D agrega muito valor, né, desde do tradicional design até a produção, prototipagem e produção. Basicamente, impressão 3D é uma das tecnologias disruptivas que tem na quarta revolução industrial, que, combinada com a inteligência artificial, na internet das coisas, big data, super importante, né, e robotics, né, fazem parte, né, de todo esse portfólio de produtos, essas caixas de ferramenta que impactam, né, nessa que a gente chama de quarta revolução industrial. E o impacto ele vai além da produção de peças, vai além do custo da peça, mas o impacto
em toda a cadeia logística, no end-to-end de manufatura. Né? Em primeiro lugar, é muito mais rápida a inovação. Se falou aqui que, né, que se o engenheiro, se quem está na linha não tem o retorno rápido de poder botar uma ideia em prática, pode ser que ele não tenha a segunda ideia. Né? Muito mais rápido o time to market. Quanto é que é o ciclo de desenvolvimento de um avião, de um automóvel, e quanto que ele pode ser encurtado se a gente conseguir juntar todos esse monte de dias e horas que a gente viu aqui, né, que traz de economia versus a manufatura tradicional. Muito menos inventário. Por quê? Porque você pode imprimir sob demanda. Você não precisa ter que ter capital parado, né, no seu warehouse, você tem que importar produtos que você traz da China, né, onde, né, tradicionalmente a maioria das partes são feitas. Né, quanto custa esse custo logístico, transporte, tempo, né, e sem falar também na pegada de carbono que representa você ter que movimentar todo esse material versus você imprimir sob demanda sem ter inventário. Okay? E, portanto, muito mais eficiência no uso de capital. Basicamente, a impressão 3D, ela até então não conseguia entrar na manufatura, ou seja, na produção final de peças, não só suporte à produção, porque haviam 3 elementos, né, que criavam barreiras para essa entrada. Número 1, velocidade de impressão. As tecnologias de impressão 3D, até então, muito lentas. Né? A HP conseguiu quebrar essa barreira com impressão em 10 vezes mais rápidas em polímeros, e até 50 vezes mais rápido a impressão em metal, que a gente vai falar no finalzinho. Segundo ponto, custo, 50% mais barato do que impressão 3D até então existente com as demais tecnologias. E, finalmente, não menos importante, qualidade de peças. Né? A gente consegue fazer peças com alta qualidade, não só em definição, acabamento, textura, mas particularmente resistência da peça. A gente consegue fazer uma peça isotrópica, né, que você pode colocar várias características mecânicas desejáveis, né, num processo de manufatura. Okay? Então, essa tecnologia que a HP criou é chamada Multi-Jet Fusion, vocês vão ver agora um pouco mais de detalhe o que é essa tecnologia, que basicamente conseguiu resolver os 3 problemas que a gente falou, velocidade, qualidade de peça, custo, né, e com toda a confiabilidade, né, que a HP tem como marca no que diz respeito, né, à qualidade de serviços, né, nos equipamentos que a gente tem. Okay? Para a gente poder falar um pouquinho do Multi-Jet Fusion, eu tenho que introduzir o conceito do voxel, que talvez alguns de vocês não conheçam. O voxel nada mais é do que um pixel, que a gente conhece, né? Pixel é a unidade mínima de endereçamento de impressão em papel, em 2D. Okay? O voxel é exatamente do tamanho de um pixel em 3 dimensões. Esse é o voxel. Ele tem esse cubo que representa o voxel, ele tem uma dimensão de cerca de 40 micra, que é basicamente a metade do diâmetro de um fio de cabelo. Essa é a unidade mínima de endereçamento que a gente consegue fazer na impressão 3D, assim como a gente também faz na impressão 2D com pixel. E esse é o fundamento básico da nossa tecnologia. Okay? Eu vou convidar vocês para assistir um vídeo que vai explicar um pouquinho como é que funciona a HP e como é que a gente imprime a voxel. Technology produces quality, functional parts at a production speed which is up to 10 times faster than today's competing products. Unlike the slow point processes of some current technologies, HP's multi-jet fusion technology processes parts in 2 fast, area-wide passes to achieve top-speed part production. The process begins by applying a layer of material in a work area. In the opposite direction, in one continuous pass, we print fusing and detailing agents across the full working area. This pass combines the printing with the fusing energy, and the process is then completed. HP's proprietary architecture is capable of printing 30 million drops per second along every single inch of bed width, enabling extreme precision and dimensional accuracy. To produce truly functional parts, it's important to ensure that the material has been properly fused and that part edges are smooth and well-defined. To achieve part quality at speed, HP invented a multi-agent printing process. In this process, a fusing agent is applied on a material layer where the particles are meant to fuse together. A detailing agent is applied to modify fusing and create fine detail and smooth surfaces. The area is exposed to energy,
and reactions between the agents and the material cause the material to selectively fuse together to form the part. The fusing process requires accurate temperature control across the entire material layer. HP Multi-Jet Fusion's closed-loop thermal control system does this by measuring temperatures at hundreds of points on the material bed. This information then determines which areas receive more energy to raise the temperature and which areas are cooled, allowing for control of thermal bleed and layer-to-layer fusing and cooling. The result is full control over mechanical properties, dimensional accuracy, and repeatability. The process is then repeated until a complete quality, truly functional part has been formed. This is how HP's proprietary area-wide processing compares with existing popular point processing technologies for building functional parts. In the time it takes these slower point processes to build 1,000 parts, HP's multi-jet fusion technology would have created several thousands of parts. Using HP's proprietary multi-agent printing, the HP Multi-Jet Fusion technology achieves new levels of part quality at these breakthrough speeds. In 3D design and printing, a voxel represents a value on a regular grid in a three-dimensional space, like a pixel with volume. By controlling the properties of each individual voxel through agents, HP Multi-Jet Fusion can produce parts that can't be made by other methods. Taking advantage of HP's in-depth knowledge of color science, HP's 3D printers could, in the future, selectively print a different color at each volumetric pixel. A single 3D printed part could have literally millions of colors. But more than just full-color printing of functional parts, HP's multi-agent system enables a fundamentally different approach that could unlock the full potential of 3D printing. At each voxel, HP transforming agents could control surface texture, wear, and friction, enabling single parts with multiple textures or the monitoring of part performance. The transforming agents could control the translucency of each voxel, enabling the printing of lenses or sensors. We could also optimize the strength and stiffness in portions of a part and print elastic voxels in other portions of the part. The conductivity of certain voxels could also be controlled, enabling embedded electronics. HP transforming agents could also be used to enable the printing of new advanced materials or enable emulating different materials at each voxel. HP's multi-jet fusion technology could enable design and manufacturing possibilities that surpass the limits of our imagination. Acho que ficou bem claro por que a gente consegue imprimir muito mais rápido que qualquer tecnologia, porque a velocidade de imprimir uma peça ou quantas peças quiserem na mesma cama de impressão é exatamente a mesma velocidade. Né? Então, isso mostra uma das características importantes. Segundo, a gente viu o voxel aqui. Né? A gente falou também que o voxel, além de ser a unidade mínima de endereçamento, a gente pode colocar em cada voxel, né, agentes diferentes ou cores diferentes, que você possa fazer peças não só com a mesma composição de material, mas com diferentes materiais. Isso está em laboratório. Por enquanto, a gente já faz, né, peças com o mesmo material, e a gente já faz também em cor. Já está disponível comercialmente peças, e tem muitas aplicações para você imprimir peças com diferentes cores, que você pode colocar informação, né, além do simplesmente você pode customizar e botar QR codes ou código de barras e várias coisas que podem ser importantes. Ok? Bom, olhando um pouquinho para a economics, né, basicamente, quanto menor for a necessidade de peças a serem produzidas ao longo do ciclo, né, da produção dessas peças, muito mais adequado é você produzir em manufatura aditiva. Hoje, né, a gente está o break-even point médio entre você fazer a manufatura tradicional, que tem o custo da ferramentaria, do tooling, né, versus você fazer a mesma peça sem a vantagem de design ainda, né, em manufatura aditiva com Multi-Jet Fusion, esse break-even está em 110 mil peças. Ou seja,
Se você quiser fazer, independente da questão do time to market, independente da questão de todo o ambiente logístico que tem, né, que também tem que ser levado em consideração, mas hoje 110 mil peças já é o break-even point. O que vai fazer esse break-even point ir para 1 milhão de peças? Basicamente, né, é o custo do material. Né, muito embora possa ser o mesmo plástico que você faz, né, em injeção, ou o plástico que você vai fazer em manufatura aditiva, mas o plástico que a gente precisa é em formato de pó, e ainda tem pouca escala e ainda tem pouco fornecedor. Então, hoje, o custo do plástico que a gente usa, ele é cerca de 5 vezes mais caro do que o mesmo plástico que você usa para fazer extrusão e injeção. No momento que esse plástico for somente 1,5 vezes mais caro do que o plástico normal de injeção, o break-even vai para 1 milhão de peças. E aqui eu não estou levando em consideração outros fatores como time to market, a capacidade de você fazer peças muito melhores, com muito melhor design, muito mais flexibilidade, né, e tudo mais que a gente pode fazer, incluindo personalização. Okay? Então, 3 áreas principais do Economics, né, é o custo de material, que a gente tem que levar em consideração, o aumento da produtividade, que é absolutamente significativo, né, e a questão de você colocar tudo isso num closed loop, né, dentro da automação. Bom, indo para o Multi-Jet Fusion, eu gostaria de destacar outros pontos também que diferenciam bastante. O primeiro é a liberdade de você fazer design de peças. Quando você tem o design que pode ser feito, né, a partir de voxel level, né, e você consegue fazer estruturas que seriam impossíveis de fazer com manufatura tradicional, que você consegue criar de uma maneira muito mais rápida, né, e você não ter as regras fixas, né, de manufatura através de moldes, você tem muito mais liberdade. Né. A gente falou em tempo, né, em economia de tempo, né, 10 vezes mais rápido que outras tradicionais impressão 3D, okay, que dá muito mais tempo para ir ao mercado. Né? E também a questão de não ter que desenvolver tooling e também o assembly, porque em manufatura tradicional, muitas vezes, para você desenvolver a mesma peça, você tem que ter um pós-processamento, você tem que unir peças, você tem que colocar parafuso, você tem que fazer um retrabalho, ao passo que você pode redesenhar a mesma peça, né, e não ter, né, o tempo de pós-processamento que você tem na manufatura tradicional. Okay? Do ponto de vista de custo, né, a gente falou que essa tecnologia ela é 50% mais barata do que tecnologias normais de impressão 3D, ok? E sem falar também que você reduz também os custos de tooling, os custos de ferramentaria. Performance de peças, tá? A gente pode fazer, a partir do momento que você pode desenhar uma peça, né, considerando o voxel como a unidade mínima de endereçamento, você tem muito melhores propriedades mecânicas, você consegue fazer peças muito mais leves, você consegue fazer cavidades em peças que você não poderia fazer preenchendo espaço vazio a partir de moldes, né? E você pode fazer também muita customização. Né? Aquela imagem que foi mostrada aqui com um cubo cheia de peças que o Luiz mostrou, né? Imagina que aquelas peças você está fazendo e precisa fazer uma customização ou você precisa fazer uma serialização, cada peça com um número de série diferente do outro. Você pode fazer isso com o mesmo tempo de impressão e com o mesmo custo. Você faz o mass customization. Né? A gente geralmente fala de mass production ou customization de poucas peças. Né? Aqui é possível se fazer mass customization. Okay? E também, não menos importante, a questão de sustentabilidade. Né? A gente trabalha também com materiais recicláveis. Né? E se você olha todo o impacto da cadeia de supply chain, que você evita transporte de peças, que você pode imprimir sob demanda, que você evita excesso de inventário que você tem, e toda a pegada de carbono e transporte dessas peças, né, sem dúvida nenhuma, a impressão 3D traz uma equação muito melhor de sustentabilidade. Esse é um exemplo bom de mostrar que isso aqui é um exemplo real. Né? Essa peça aqui é uma peça que por anos a gente usou, nas nossas impressoras de large format, as grandes plotters que a gente tem, que basicamente é um suporte, né, a laser, que é uma medição importante que a gente tem na máquina. E a peça tradicional, uma peça usinada, feita de alumínio, né, que pesa 355 gramas. Essa peça com a mesma funcionalidade, feita simplesmente com um modelo de design muito parecido com o original, que inclusive não foi feito em Multi-Jet Fusion, né, você já pode trazer ela a 80 gramas.
E se você faz uma pequena melhoria nessa peça, né, colocando cavidades, né, que mantém a funcionalidade que você precisa nela, você já consegue fazer isso aqui, sim, já foi feito com Multi-Jet Fusion, né, a 55 gramas. Mas se você realmente usar a criatividade e pensar somente na funcionalidade da peça, tirar todos os paradigmas que você tem, né, em relação à peça original e a evolução dela, você pode fazer esta peça, que tem exatamente a mesma funcionalidade daquela peça lá, com apenas 23 gramas. Isso é um caso real, que já está implementado nas nossas máquinas, né, nas nossas plotters. Okay? Esse caso aqui é bem interessante. Isso é uma peça feita no modelo tradicional, que você faz várias partes a partir de moldes, e ao final você tem um pós-processamento, tendo que colocar dezenas de parafusos. E essa mesma peça, ela foi feita num simples batch, em somente uma parte, né, e sem absolutamente nenhum pós-processamento. Essa peça tem exatamente a mesma funcionalidade dela. O custo, já incluindo a amortização da impressora, né, $36 contra 187. Isso aqui, na realidade, é um circulador de ar que faz parte da nossa própria impressora. Okay? O tempo de produção nem se fala, né? Basicamente, o nosso batch é 10 horas de produção. Nossa impressora tem uma velocidade de 1 polegada por hora. Vocês viram que ela tem toda uma sequência de passos que você deposita pó, você coloca os agentes, você funde e ela vai subindo. 1 polegada por hora. Essa é a velocidade que a gente imprime a nossa impressora. Então, assembly absolutamente nenhum. Aqui tem toda essa questão de pós-processamento que você tem que ter, né? E performance, né, igual ou superior, nesse caso aqui superior. E também a questão de consolidação de partes. Aqui outros exemplos, né, que a gente já usa, né, impressão 3D da HP para produtos HP. Aliás, a impressora HP, a nossa 3D printer, Multi-Jet Fusion, tem 150 partes dela que são feitas por ela mesma. Ok? Aqui alguns exemplos que a gente tem nas nossas, por exemplo, esse suporte à câmera, que foi feito por ela, né, em monitor. Esse aqui é um misturador para tinta nas impressoras Indigo. Cabeças de impressão, de impressora jato de tinta. Dutos de ar da série 300 e 500, da própria impressora 3D. A gente tem também, isso aqui na realidade é suporte à produção, né, que são alinhadores para a fabricação do sprocket. Aqui um exemplo de também spare parts que são feitas para nossas máquinas, para nossas plotters, né, e também notebook. Isso aqui na realidade é um protetor para o cabo de força do notebook. Né. Então a gente já usa bastante coisa, né, o que a gente chama HP em HP. E isso, sem dúvida nenhuma, dá muita velocidade, dá muita flexibilidade no design, na prototipação e na fabricação de produtos HP. Ok? Acho que eu estou parado aqui. Bom, bastante importante. HP é uma empresa de tecnologia, a gente não é uma empresa química. Apesar que a gente fabrica muita tinta, né? Tinta, toner. Na realidade, se fosse pegar a receita da nossa tinta, seria uma das maiores empresas químicas do mundo. Mas nosso negócio não é produzir, né, a mais variada gama de materiais, particularmente termoplástico e ligas metálicas possíveis. Tem empresas que fazem isso, né, no seu core business, e o nosso modelo, né, para desenvolvimento de materiais é através de empresas parceiras. Então, a gente tem uma plataforma aberta, no qual a gente disponibiliza para as empresas líderes do mercado que tenham interesse em desenvolver produtos, né, para impressão 3D, lembrando que a gente tem necessidade de que seja pó, tanto para metal quanto para polímeros. Okay? Então, essas empresas aqui já fazem negócio com a gente, já temos cerca de 10 empresas, né, colaborando com a HP em desenvolvimento de materiais, né, alguns já disponíveis. Tá? E a gente tem outras 50 empresas no pipeline para desenvolvimento de materiais. Naturalmente, que quanto mais material a gente tiver disponível para imprimir, maior é o nosso addressable market para poder, né, atingir a maior fatia possível de mercado. Isso tanto para ligas metálicas quanto para polímeros. Okay? A gente anunciou no final do ano passado, a gente começou há 2 anos atrás o nosso business de impressão 3D, com termoplástico, né, basicamente impressão em plástico, e no ano passado a gente anunciou a nossa impressora também para metal em novembro do ano passado,
que tem um processo muito parecido do ponto de vista de construção da peça, né, que basicamente é a pó de metal, junto com o agente, né, que constrói a peça, onde ele encontra com o metal, né, só que ele tem um pós-processamento. O pós-processamento é você pegar essa peça que está construída e colocar no forno para que haja fusão metálica, e aí sim tenha toda a resistência de material necessária para uma peça metálica. Okay? Então, a gente, nesse momento, a gente tem alguns parceiros de lançamento da impressora de metal, né? Ela ainda não é comercial para todas as empresas que queiram comprar, mas basicamente são fornecedores, né, que atuam na cadeia de autopeças para as montadoras de automóveis, por exemplo, como a GKN, né, que, como um parceiro de desenvolvimento, está testando a impressora, né, e a gente vai corrigindo à medida que ela evolui, e ao final do ano que vem já vai estar disponível para a gente fazer a venda também da impressora metal ao mercado. O que não significa que empresas como a de vocês não possam já experimentar ou até mesmo comprar peças, só que elas vão ser manufaturadas pelo nosso parceiro, pela GKN, e não, nesse momento, na casa de vocês. Então, já está disponível, se vocês quiserem testar, né, basta fazer um upload da peça digital de vocês, mandem imprimir no nosso parceiro, na GKN, vocês vão ter a peça rapidamente. Ok? Bom, a gente falou na GKN, eu vi falar bastante de Volkswagen aqui hoje, né, eu trago para vocês um exemplo que a gente já está implementando com a Volkswagen, globalmente, que é um dos primeiros clientes também de impressão 3D em metal. Então, a Volkswagen já está produzindo, né, algumas peças, a gente vê, né, eu falei aqui em Mass Customization, isso aqui na realidade é a chave do carro, né, e que vai ter um detalhe na chave do carro que vai ser o nome do cliente, isso vai trazer, né, mais experiência, mais loyalty, enfim, mais satisfação, à medida que o cliente pode ver que ele está comprando o carro, vem a chave com o nome dele, né, feita em metal. Também algumas partes do carro, como a palanca de mudança, né, e também algumas estruturas de fixação. E vejam aqui, né, que já tem toda uma estrutura com cavidades, que, respeitando a necessidade de características mecânicas, né, e resistência, por que a gente não pode tirar peso dessa peça? Né? Então, à medida que a gente avança, né, para carros elétricos, né, no qual a autonomia do carro elétrico é um fator extremamente importante, e quanto mais peso você tirar do carro, mais autonomia você dá a ele. Né? Então, quanto de peso a gente pode tirar de cada automóvel se a gente fizer simplesmente isso aqui, ou se aquele suporte que eu mostrei na impressora da HP sai de 355 gramas para 23 gramas, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente já está fazendo com a Volkswagen, né, e vai fazer com muito mais empresas. E também já tem novas arquiteturas para os automóveis sendo desenvolvidas junto com o Volkswagen, que seguramente vai estar equipando os carros daqui para frente. Ok? A gente falou de cor. Né? Que tipo de aplicabilidade pode ter uma peça impressa com cor? Um exemplo é esse aqui. Imagina que você tem uma correia dentada ou que você tem uma peça, né, que ela tenha, né, pelo seu próprio uso, algum desgaste que precisa ser substituída, né, com o tempo. E que tal se você imprime essa peça de forma que na camada que você julga que ela precisa ser trocada, ela tem uma cor diferente, de forma que ela fica visualmente fácil de você identificar o momento da troca dessa peça, de uma correia, por exemplo. Né? A gente falou também que a gente está imprimindo cor a nível de voxel. Que tal se você imprimir, por exemplo, né, no determinada posição da peça, um voxel que seja fluorescente, ou que seja sensível a uma luz ultravioleta, que ele fique, né, visível, que você possa ter uma identificação da peça, né, que você possa ter garantia de que que a peça não está trocada, você vai ter segurança e você vai ter garantia de que não vai ter peça pirata, né, se fazendo, né, por uma peça original, né, o que a gente sabe que é tão importante, não só para o negócio das montadoras ou da indústria, como pela própria segurança do consumidor, né, que está comprando uma peça achando que é original. E permite também, por serialização ou por qualquer outra tecnologia, você fazer, né, o tracking do material, que, em última análise, pode servir, inclusive, para o descarte, né, e a reciclagem de material. Que tal também, se a gente falou que, a nível de voxel, a gente pode colocar características elétricas, né,
você pode colocar características elétricas diferentes, o que permite a gente imprimir circuitos dentro da peça. Como, por exemplo, você poder colocar um circuito com características piezoelétricas, que, de acordo com a tensão na peça, pode te dar o peso que você está suportando, como esse elo de corrente aqui. Esse elo de corrente aqui, ele existe, ele pesa 100 gramas, né, e ele levanta um automóvel, 1.500 quilos. Foi impresso numa multi-jet fusion. Nenhuma outra tecnologia, né, de extrusão, de termoplástico, sinterização a laser, permite que haja tamanha resistência de peça. 100 gramas essa peça, 110 para ser mais preciso, ela levanta um automóvel. Okay? Outras funcionalidades também poderão vir no futuro, né? Isso aqui, como eu falei, isso aqui está ongoing, isso aqui ainda não é comercial, isso aqui está em laboratório, tá? Mas em breve vai estar disponível também você poder colocar circuitos impressos, né? Aqui está, por exemplo, um RFID impresso dentro de uma peça. O que vai acontecer com o IoT? Vai explodir o IoT. Okay? Bom, esse é o nosso portfólio, o que já está disponível hoje, né? A gente tem desde máquinas para prototipação, que na realidade tem exatamente as mesmas características de construção de peça, apenas era um pouco mais lenta do que as máquinas de produção. Então nós temos máquinas de produção e prototipação, temos máquinas de alta escala, isso aqui, essas 3 primeiras são máquinas de polímeros, e a gente tem já também a nossa tecnologia de Metal Jet, que, como eu falei, já está disponível para vocês fazerem peças, e a partir do final do ano que vem, também disponível para que cada um possa adquirir a sua máquina de impressão em metal. E meu tempo acabou de acabar, eu queria também dizer a vocês que a gente no Brasil, como eu falei no início, a HP trabalha com parceiros de negócio, 87% da nossa receita vem através de negócio que é feito com parceiro, e não é diferente em 3D Printing. E aqui ainda tem uma questão ainda mais particular. A HP tradicionalmente vende tecnologia, computação, impressão, né? E normalmente nosso cliente tem sido, né, o gestor de informática, o CIO, né? Mas quando a gente vai vender 3D Printing, né, conforme foi falado aqui, a gente tem que entender processo de manufatura. A gente tem que entender a linguagem do chão de fábrica. E não é uma coisa que a HP tem como fortaleza nos seus quadros de força. E por isso a importância de buscar um parceiro como a SKA, né, que nasceu no chão de fábrica, né, a conversa da SKA, o skill, né, do time é automação industrial. Então, nada melhor do que a gente ter o parceiro certo para poder vender a impressão 3D, agregando valor ao cliente, não simplesmente colocando um produto para ver se alguém compra. Isso aqui faz parte de uma solução, faz parte do processo, e só assim ela consegue agregar valor. Então, aqui no Brasil, esse é o nosso ecossistema. A gente tem foco principal, né, na indústria de healthcare, né, sejam órteses, próteses ou alinhadores dentários, aeroespacial, indústria automotiva e eletrônica. Não significa que outras indústrias a gente não possa também trabalhar para elas, mas aqui, né, a HP tem expertise, tem soluções, tem, enfim, tem a engenharia de aplicações que já ajudam nessas indústrias, o que não significa que possa estar presente em várias outras. Ok? Pessoal, era isso que eu queria nos meus 30 minutos. Eu falei muito rápido, desculpe se foi rápido demais, mas eu quis atender o tempo de vocês. Muito obrigado a todos, muito obrigado particularmente a SKA, né, e com isso eu passo a palavra para o meu querido amigo Zig. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso SKA Connect 2019. Quero dizer para aqueles que enviaram perguntas que elas vão ser respondidas. Vocês vão receber as respostas. Não foi possível fazer toda essa dinâmica aqui hoje, em função do tempo. A gente sabe que o tempo de vocês também é limitado. Então, ficamos felizes com a participação. Ela foi bastante grande. Eu quero mais uma vez agradecer ao tempo de vocês aqui, e eu quero usar uma frase do Luiz Dallamar antes, que falou que o mercado é que determina valores. E exatamente o mercado determina valores, o mercado determina que nós vamos ter que andar para frente, o mercado determina que nós vamos ter que usar novas tecnologias, o mercado determina um monte de coisas. Eu espero que vocês tenham
saiam daqui com muitas coisas para pensar, para procurar respostas, repensando o dia a dia de cada um de vocês, de cada uma das suas empresas. Eu, assistindo tudo que todos nós assistimos aqui hoje, me passou pela cabeça assim, pá, eu escolhi ser engenheiro há muitos anos atrás, e que bom, depois de só a SKA já completou 30 anos, então eu não sou mais um jovem, né? Ou não sou novato na coisa, e que bom você passar algum tempo assim que nem hoje e sentir essa energia, sentir tudo que tem por fazer e, de uma certa forma, tendo a sensação que essa é uma jornada que está recém começando, com novas metodologias, tecnologias, de um lado, complementando o tradicional, onde tem um grande espaço para fazer melhor, fazer mais rápido, fazer a custos inferiores, e aí nós voltamos para o mercado que dita os valores, mas tudo aquilo que até agora não dava para fazer, que vai ser possível, né, com aviões, carros, enfim, qualquer coisa mais leve, mais ergonômica, personalizada, com o meu nome de filho, mulher, enfim, tudo que, assim, literalmente dá para dizer que aí o céu é o limite. Eu quero agradecer profundamente a todos vocês, palestrantes, que se dispuseram a vir aqui dividir a experiência de vocês, e como eu uso internamente da SKA, sem filtros, realmente falando o que fazem, como é que fazem, o que tem um impacto. Eu quero agradecer ao Vinícius da Rinnai, o André da Operis Fortline, o Luiz da Lamar, o Sojo da Volkswagen, o Daniel da Flex, o Rodolfo da GE Aviation, o Cláudio da HP, e também o meu agradecimento para a equipe da SKA, do marketing, principalmente a Camila, a Dani e a Jennifer, que estão aqui, não esquecendo dos que não estão aqui, que todo mundo trabalhou, e o resto da equipe da SKA, divulgando esse evento da maneira que foi divulgado, que fez com que a gente tenha uma participação enorme. E, por último, dizer para vocês que nós teremos o nosso SKA Connect no próximo ano, 2020, já com data definida, todo mundo pode se organizar, pode pensar, e nós contamos com pessoas, talvez aqui dessa plateia ou das plateias remotas, para também dividirem as suas experiências no futuro. Muito obrigado para vocês e um bom dia. Até mais. I've been moving calm, don't start no trouble.